Uma imagem romântica e luminosa como um póster cinematográfico, duas mulheres portuguesas no Algarve ensolarado, uma florista de cabelos castanhos ondulados segurando um buquê vibrante de flores silvestres alentejanas com rosas vermelhas e alfazemas, vestida com um avental florido sobre um vestido leve de linho, sorrindo com olhos cheios de segredos. A outra, sua cliente fiel. Uma artista de pele morena e olhos verdes intensos, com um lenço colorido no pescoço inspirado nos azulejos de Lisboa e, estendendo a mão para tocar delicadamente a dela, o fundo de falésias douradas do Algarve banhadas pela luz do entardecer atlântico, ondas suaves do mar azul turquesa ao longe, atmosfera de conexão emocional profunda e esperança resiliente, estilo futurista cativante com tons quentes e dourados, sem sombras uivantes, luz plena e convidativa. No canto inferior direito, um ícone de fone de ouvido estilizado com o texto áudio em letras elegantes douradas. O sol poente tingia o céu de laranja e púrpura sobre as falésias de Lagos, no coração do Algarve, quando Maria tropeçou na soleira da pequena floricultura, o buquê que segurava escorregando de suas mãos trêmulas e espalhando pétalas vermelhas como sangue fresco pelo chão de azulejos gastos. Porque você sempre faz isso comigo, Ana? Porque envia flores para ela, sabendo que eu as vejo, gritou ela, a voz ecoando como um trovão atlântico, as lágrimas misturando-se ao sal do mar que ainda grudava em sua pele após um dia na praia. Ana, atrás do balcão de madeira envelhecida, congelou, o cortador de flores caindo com um tinido metálico, o coração apertado como as raízes de uma oliveira centenária. Naquele instante, o aroma doce de jasmins e o som distante de fado de um rádio antigo foram engolidos pelo vendaval de dor que Maria desatava, revelando não um buquê de amor, mas uma acusação que cortava mais fundo que as espadas dos velhos contos de cavalaria lusos. Era o outono de 2025 e o Algarve pulsava com sua eterna dualidade, o calor residual do verão convidando turistas a dançarem o flamenco improvisado nas ruas empedradas de Faro, enquanto o vento do norte sussurrava promessas de chuvas que lavariam as cicatrizes da terra seca. Ana Santos, de 32 anos, herdara a floricultura Flores do Cabo de sua avó, uma mulher de mãos calejadas que plantara as primeiras mudas após a ditadura, sonhando com liberdade como as flores que brotavam contra o concreto. A loja, aninhada numa ruela estreita onde o cheiro de peixe grelhado se misturava ao perfume de laranjeiras, era mais que um comércio, era um santuário de memórias, com vasos de cerâmica pintados à mão representando cenas de São Vicente, o padroeiro dos navegadores, que Ana invocava em segredo para guiar seu coração errante. Maria Oliveira, aos 28, chegara ao Algarve 5 anos antes, fugindo do bulício de Lisboa e de um casamento que se desfizera como névoa matinal. Artista plástica, ela capturava a alma do sul em telas vibrantes, falésias avermelhadas sob céus tempestuosos, o azul do oceano e quando o luto de camponesas em trajes negros de viúva. Seus quadros vendiam-se em galerias de Portimão, mas era na floricultura de Ana que encontrava refúgio. Toda sexta-feira, às 4 em ponto, Maria aparecia para comprar um buquê simples, rosas brancas entremeadas com ervas silvestres do campo, que usava como inspiração para suas pinturas. Estas flores me lembram de você, dissera uma vez, com um sorriso tímido que fizera o peito de Ana doer como uma saudade inexplicável. Elas conversavam sobre tudo, o festival de sardinha em Santo António, onde o ar cheirava a grelhados e vinho verde, as lendas das moras encantadas que vagavam pelas grutas de Benagil, ou o peso das expectativas familiares que para Maria incluía uma mãe devota em Évora, que ainda rezava rosários por uma nora que nunca viria. Mas naquela tarde fatídica, o mal-entendido irrompeu como uma onda traiçoeira. Ana havia preparado um buquê especial para Isabel, sua prima distante em Tavira, que lutava contra uma depressão após perder o emprego numa fábrica de conservas de atum, um ramo de girassóis para simbolizar o sol que o Algarve prometia mesmo nos dias nublados. Esquecera de mudar o endereço no cartão de entrega e o mensageiro, num erro banal, deixara-o na porta de Maria, com uma nota inocente. Para a minha amada, que ilumina meus dias mais escuros. Com amor, a Maria, ao abri-lo, sentira o mundo ruir. Amada, ilumina. As palavras dançavam em sua mente como fantasmas de um amor não confessado, o dela por Ana, que crescera devagar, como as videiras nos terraços de Monchique, nutridas por olhares roubados e toques acidentais ao embrulhar flores. Ana correu para fora da loja, ignorando os olhares curiosos dos vizinhos que varriam as ruas ao som de morna cabo-verdiana e quando de uma janela aberta. Maria espera.
Não é o que parece, gritou, mas Maria já corria pela calçada irregular, o buquê esmagado sob os pés, pétalas voando como confetes de um carnaval interrompido. Elas se conheceram melhor naquela perseguição caótica, Ana, tropeçando em uma poça deixada pela garoa recente, recordando as noites em que sonhava com Maria em vez de com os pescadores que cortejavam nas feiras de Ourique. Maria, o coração acelerado não só pela raiva, mas pelo medo de perder o único porto seguro em sua vida de exílios emocionais. Finalmente, alcançaram a Praia da Luz, onde as ondas lambiam a areia dourada como amantes relutantes. Maria parou, ofegante, virando-se com olhos flamejantes. Você me deu esperança, Ana. Toda semana, aquelas flores. Eu achava que eram um código, um jeito nosso de dizer o que as palavras lusas, tão poéticas e covardes, não ousam. E agora? Entregas para outra? Como as velhas traições das rainhas de D. João? Ana, ajoelhando-se na areia úmida, pegou as mãos de Maria, frias como o mármore das estátuas de Fátima. Não há outra, minha flor do mar. Isabel é família, sangue do mesmo tronco de oliveiras que plantamos juntas nas festas de colheita. O erro foi do destino, não do coração. Eu te vejo, Maria. Vejo como teus olhos capturam o azul que eu só sinto no peito quando estás perto. O sol mergulhava no horizonte, pintando o céu em tons de âmbar e índigo, e pela primeira vez, Ana confessou que as flores haviam sussurrado em silêncio, o amor que brotara entre elas, resiliente como as amendoeiras que florescem no inverno algarvio, desafiando o frio com pétalas rosadas. Maria, vencida pela verdade crua, deixou-se cair nos braços de Ana, o choro misturando-se ao rumor das ondas. Ali, sob o manto estrelado que os antigos navegadores liam como mapas de desejo, elas selaram um pacto não com anéis de ouro, mas com promessas tecidas em fios de saudade e esperança. Mas o vendaval emocional não se acalmara com aquela confissão na praia. Nos dias seguintes, o Algarve parecia conspirar contra elas, como se o próprio oceano, ciumento de amores humanos, invocasse tempestades para testar sua raiz. Maria, ainda ferida pelo mal-entendido, mergulhou em seu ateliê em Portimão, uma casa antiga com paredes caiadas e janelas que emolduravam o rio Arade. Suas telas, outrora cheias de luz, agora sangravam tons de cinza e carmesim, retratos de rosas esmagadas, falésias rachadas pelo vento. Como confiar de novo, murmurava para si mesma, enquanto misturava óleos essenciais de lavanda, um ritual herdado de sua avó lentejana, que acreditava que o perfume curava almas partidas. Ana, por sua vez, transformou a floricultura em um confessionário vivo. Clientes fiéis, como o velho pescador João que comprava cravos para sua falecida esposa toda Pascoa, notavam sua distração. Menina, as flores sentem teu coração pesado. Planta algo novo, como as sementes de girassol que o mar traz das Américas, aconselhava ele, com a sabedoria de quem navegara tempestades piores que as de Camões. Ana obedecia, semeando um jardim secreto nos fundos da loja, margaridas brancas para pureza, alecrins para proteção contra o mal-olhado, flores que evocavam as procissões de Nossa Senhora da Encarnação em Faro, onde mulheres vestidas de mantilhas teciam redes de solidariedade contra o patriarcado invisível. Uma semana após o incidente, o conflito escalou com a chegada de uma carta. Isabel, a prima de Ana, visitara Lagos inesperadamente, trazendo consigo não só gratidão pelo buquê equivocado, mas uma proposta, uma exposição conjunta de artesanato em Tavira, onde Maria exporia suas pinturas ao lado das criações florais de Ana. Seria perfeito para unir nossas famílias, escrever Isabel, alheia ao furacão que desatara. Maria, ao ler a missiva que Ana lhe enviara com hesitação, sentiu a traição renascer como ervas daninhas no solo fértil do medo. Famílias? Então é isso. Um plano para me expor como a tola que interpretou flores como amor? Correu à floricultura ao anoitecer, encontrando Ana arrumando vasos sob a luz amarelada de uma lâmpada de filamento, o ar carregado de incenso de mirra, como nas missas de Réquiem. Você me usou, Ana, para encobrir teu laço com ela, e agora isso. Uma exposição para fingir harmonia? As palavras de Maria cortavam como facas de ourives alentejanas, afiadas e ornamentadas de dor. Ana, pálida como as paredes de uma ermida abandonada, negou com veemência. Não, Maria. Isabel é ponte, não prisão.
Eu quis te incluir porque sem ti, minhas flores murcham. Lembra da festa das flores em Lolé? Como dançamos entre os tapetes de pétalas, fingindo que o mundo era só nosso? Mas Maria, cega pela tormenta interior, virou as costas, saindo para a noite chuvosa que começava a cair, gotas grossas batendo nos telhados de telha vermelha como lágrimas de deuses zangados. Naquela noite, sozinha em seu ateliê, Maria sonhou com as moras das lendas algarvias, espíritos femininos aprisionados em grutas, aguardando o amor verdadeiro para se libertar. Acordou com o coração apertado, o som da chuva e quando sua solidão. Do outro lado da península, Ana velava junto uma vela de cera de abelha, rezando o terço que sua avó lhe dera, não por milagres, mas por coragem, como as mulheres de 1974 que marcharam pelas ruas de Lisboa gritando mulheres na rua, pela liberdade que hoje ela buscava em si mesma. O mal-entendido se alastra como fogo em palmeiras secas, alcançando as redes sociais do pequeno mundo de Lagos. Uma postagem inocente de Isabel sobre o buquê. Obrigada, prima, por flores que curam a alma. Viraliza entre as tias fofoqueiras de Faro e logo sussurros chegam aos ouvidos de Maria. A florista tem duas amores, como nas óperas de fado que cantam traições. Ferida, Maria cancela encomendas na floricultura, optando por flores murchas de um supermercado impessoal, cada pétala caída um lembrete de sua vulnerabilidade. Ana, sentindo vazio, inicia uma jornada de reconquista, entrega anonima de um ramalhete de ervas medicinais à porta de Maria, com uma nota em caligrafia trêmula, como tomilho que cura feridas, eu espero teu perdão. Tua Ana. Mas a crise aprofunda quando a mãe de Maria, Dona Rosa, chega de Évora para uma visita surpresa, trazendo cestos de pão de rala e doces de amêndoa, tradições que ancoram a família em meio a mudanças. Dona Rosa, com seu rosário perolado e saia de chita, percebe a melancolia da filha. O que te aflige, minha alfarroba? É homem ou algo mais? Maria, engasgando com o chá de camomila, confessa pela primeira vez. É uma mulher, mãe. Uma que me faz sentir viva como o mar em maré alta, mas que o destino testa como Job. Dona Rosa, surpresa mas não condenatória, afinal, crescer ouvindo histórias de amores proibidos nas quintas alentejanas, abraça a filha. O amor, filha, é como o vinho do Douro, fermenta no escuro, mas brilha na luz. Confronta-a antes que a tempestade leve tudo. Inspirada, Maria vai à floricultura na manhã seguinte, durante o mercado semanal de Lagos, onde o ar vibra com gritos de vendedores de figos e ostras frescas. Encontra Ana arrumando uma coroa de flores para a procissão de São Gonçalo, o santo dos amores casamenteiros, ironia cruel. Eu vim para entender, não para acusar, diz Maria, voz suave como a brisa de levante. Sentam-se no jardim dos fundos, entre abelheiras carregadas, e desatam os nós. O medo de Ana de ser vista como a outra em uma sociedade ainda marcada pelas sombras do salazarismo, o pavor de Maria de repetir o abandono do ex-marido, que partira para o Brasil deixando-a com telas inacabadas. Palavras fluem como o rio Guadiana, subterrâneas mas persistentes, revelando camadas de vulnerabilidade. Ana conta da perda da avó, que a criara após o pai pescador afogar-se em alto mar. Maria divide o segredo de sua primeira paixão lésbica, uma colega de Academia de Belas Artes em Lisboa, traída por fofocas que a forçaram a fugir para o sul. Ao entardecer, com o sol filtrando através das folhas como confetes de ouro, elas se beijam pela primeira vez, um toque leve, como pétalas roçando, cheio de promessa e tremor. Não é êxtase carnal, mas uma comunhão espiritual, e quando os versos de Sofia de Melbreiner, o amor é o mar e nós somos as ondas. O mal-entendido, longe de destruí-las, fertiliza o solo para um amor mais profundo, resiliente como as oliveiras que sobrevivem secas e incêndios no interior algarvio. Os meses de inverno se instalam no Algarve com uma doçura melancólica, o ar fresco carregado de eucalipto e o mar cinzento sussurrando segredos às falésias. Ana e Maria, agora entrelaçadas como videiras em uma pergola, navegam os primeiros passos de seu romance com a cautela de quem pisa em conchas afiadas na Praia da Rocha. Elas passeiam pelas grutas de Ponta da Piedade ao amanhecer, onde a luz refratada pinta arco-íris nas águas, e Ana colhe algas marinhas para infusões que acalmam a ansiedade de Maria. Tu és minha gruta secreta, murmura Ana, traçando com o dedo o contorno do rosto de Maria, marcado por sardas como estrelas caídas.
A floricultura torna-se palco de sua intimidade cotidiana. Maria pinta ali nos intervalos, usando pétalas secas como pigmentos, criando obras que capturam a essência de Ana, retrato de uma florista ao luar, com tons de azul profundo e toques de ouro, exposta na pequena galeria local durante o Natal. A comunidade, conservadora mas acolhedora como o vinho moscatel de Lagoa, reage com curiosidade mista a sussurros. O padre da igreja matriz, um homem de barba grisalha e olhos bondosos, abençoa um vaso de lírios que Ana leva para o altar. O amor de Deus floresce em todos os jardins, minhas filhas. Mas nem todos são tão graciosos. Uma cliente idosa, devota das romarias de São Brás, retira sua clientela, murmurando sobre pecados modernos que ofuscam a tradição. O primeiro grande teste vem com a chegada da primavera, quando Isabel retorna para a exposição em Tavira. O evento, no pátio de um convento franciscano restaurado, promete unir artesãos do Algarve em uma celebração de herança, tapeçarias de lã tingida com orzela, cerâmicas de azul e branco inspiradas nos azulejos de Évora e os buquês de Ana adornando mesas com sardinha assada e cataplana de marisco. Maria, convidada a expor, hesita, o fantasma do mal-entendido ainda pairando como névoa. E se for uma armadilha, Ana? Se tua família me vir como intrusa? Ana, com a determinação de uma varina enfrentando o mercado, responde: minha família é o que construímos, não o sangue. Vem e verás como as flores não mentem. Tavira, com suas 7 colinas e o rio Gilão espelhando casas de varandas floridas, acolhe-as como uma amante generosa. A exposição é um sucesso. Visitantes de todo o sul admiram as pinturas de Maria, que agora incorporam elementos florais, rosas entrelaçadas com ondas, simbolizando sua união. Isabel, ao encontrar Maria, estende a mão com sinceridade. Perdoa o erro que causei sem saber. Tu és a luz que Ana descreve em cartas, como as estrelas guias dos caravelas. As 3 riem juntas à noite, bebendo medronho caseiro sob um céu cravejado, compartilhando histórias de mulheres fortes. A avó de Isabel, que dirigira um barco de atum durante a guerra, a tia de Maria, que tecera redes para sustentar filhas solteiras. Mas o conflito irrompe sutilmente, como uma rachadura em uma jarra de barro. Durante o banquete, um primo distante de Ana, bêbado de aguardente, solta uma piada grosseira. 2 flores no mesmo vaso? Cuidado para não murcharem no escuro. O riso forçado da mesa silencia Maria, que se retira para o jardim do convento, onde figueiras antigas sussurram vantos noturnos. Ana a segue, encontrando-a encostada a uma parede de pedra musgosa. Não deixes que veneno estrague nossa raiz, implora Ana, mas Maria, voz trêmula, revela o abismo. Eu tenho medo, Ana. Medo de que o mundo nos corte como ervas daninhas. Em Lisboa, perdi tudo por ser quem sou. Aqui, no paraíso, ainda sinto as sombras. Naquela noite, de volta a Lagos, elas enfrentam a crise em uma conversa à beira-mar, sentadas em uma duna sob a lua cheia de maio, que ilumina o Atlântico como prata líquida. Maria confessa um segredo enterrado. Anos antes, em uma romaria em Vila Real de Santo António, fora beijada por uma prima, um momento de fogo que terminou em rejeição familiar, deixando-a com cicatrizes que o tempo não apagara. Eu te protegerei dessa tempestade, jura Ana, evocando as lendas de Inês de Castro, cujo amor póstumo desafiou reis. Elas choram juntas, lágrimas salgadas misturando-se à areia, e no abraço que se segue, encontram força, não na perfeição, mas na imperfeição humana, tecida com fios de fado e resiliência. O verão chega com seu calor abrasador, testando sua união como o sol testa as uvas nas vinhas de Lagoa. Ana expande a floricultura com um estúdio para Maria, onde pintam juntas ao som de canto alentejano gravado, vozes roucas cantando de exílio e retorno. Elas participam da Feira da Agricultura em São Brás de Alportel, vendendo buquês e quadros entre stands de queijo de cabra e mel de rosmaninho, trocando olhares que falam mais que palavras. Mas a traição, essa serpente sutil, rasteja na forma de dúvida interna. Maria aceita uma oferta de galeria em Lisboa, um retorno ao norte que promete fama, mas arrisca separá-las. É minha chance de provar que sou mais que uma fugitiva, argumenta Maria durante um piquenique nas falésias de Sagres, onde o vento uiva como os espíritos de Henrique o Navegador. Ana, mastigando azeitonas pretas e pão de milho, sente o pânico subir como maré viva. E nós? Somos só uma estação em tua jornada?
A discussão escalona, palavras afiadas como facas de cozinha alentejana cortando o ar, acusações de egoísmo, medos de abandono. Maria parte para Lisboa sozinha, deixando Ana com um buquê de flores secas, símbolo de amor pausado, não morto. Em Lisboa, sob os arcos de aqueduto e o bulício do Chiado, Maria pinta furiosamente, mas o coração anseia pelo sul. Seus quadros ganham prémios, mas vazios como as ruas após o São João. Ana, em Algarve, cuida do jardim sozinha, plantando sementes de papoilas vermelhas, flores de memória e paixão, que brotam mesmo no solo árido. Cartas voam como pombos. O mar aqui é cinza sem teu azul, escreve Maria. As flores esperam tua chuva, responde Ana. O clímax irrompe no Festival do Mar em Faro, um evento de barcos enfeitados com flores e música de concertina. Ana, convidada a decorar a frota principal, envia um convite urgente. Vem antes que a tempestade nos separe para sempre. Maria, no trem de volta, sente o puxão do destino como as correntes do Tejo. Ao chegar, o festival explode em cores. Redes de pesca tecidas com margaridas, procissões aquáticas iluminadas por lanternas de papel. Mas uma tormenta real se forma no horizonte, nuvens negras rolando como tambores de guerra. Quando Maria avista Ana no cais, decorando um barco com rosas e alecrins, o vento arranca seu chapéu e ela corre, gritando contra o rugido. Eu voltei. O amor não é galeria, é porto. Ana vira-se, olhos marejados, e elas se abraçam enquanto a chuva começa, pétalas voando como bênçãos. A multidão, alheia à sua saga, aplaude o barco que zarpa, mas para elas é o fim da crise, o mal-entendido, a dúvida, a separação, tudo lavado pela água purificadora, deixando espaço para o amor brotar, resiliente como o algarve após a seca. O aftermath da tormenta deixa Ana e Maria mais fortes, como árvores de sobreiro cujas cascas se renovam após o fogo. Elas decidem morar juntas na casa de Ana, uma moradia humilde nos arredores de lagos com vista para o mar, onde o telhado de telha curva acolhe gaivotas como hóspedes. Reformam o espaço com toques pessoais. Maria pinta murais de azulejos imaginários nas paredes, cenas de mulheres pescadoras tecendo redes sob luas cheias. Ana planta um pomar de laranjeiras e romanzeiras, frutos que simbolizam fertilidade e perseverança na mitologia lusitana. Pela manhã, prepara um pequeno almoço de pão com chouriço e café forte, conversando sobre sonhos. Abrir uma galeria floricultura híbrida em Albufeira, onde arte e natureza se entrelaçam como seus dedos. A sociedade do Algarve, com sua tapeçaria de tradições e modernidade, testa sua visibilidade. Durante a Semana Santa em Lagos, elas marcham na procissão dos Passos, Ana carregando uma cruz florida, Maria ao lado com um véu de renda herdado da avó. Sussurros persistem, duas mulheres, como as santas mártires. Mas também surgem aliados, a dona da pastelaria local, uma viúva de mãos ágeis que confessa seu próprio amor perdido por uma costureira em juventude, o grupo de fado feminino que as convida para cantar Estranha Forma de Vida, Amália Rodrigues e Quando Suas Lutas Emocionais. O conflito ressurge em forma de traição externa. Um jornalista de Faro, caçando histórias sensacionalistas para um tabloide lisboeta, descobre o escândalo das flores lésbicas e publica uma matéria distorcida, pintando-as como rebeldes contra a tradição católica do Sul. Fotos granuladas da exposição em Tavira circulam, com legendas venenosas, amor equivocado ou moda importada. Maria, ao ler no jornal matinal ao lado de um prato de ovos mexidos com coentros, sente o pânico antigo retornar. Eles nos reduzem a caricaturas, Ana. Como as bruxas queimadas nas inquisições que tua avó contava. Ana, furiosa como uma leoa defendendo crias, rasga o papel e declara: então mostremos a verdade. Não com raiva, mas com beleza. Elas contra-atacam com um evento próprio, Flores e Cores do Coração, uma feira aberta na praia de Dona Ana, onde artistas LGBTQ+, do Algarve e Alentejo se reúnem. Barracas com buquês de orgulho, arco-íris tecidos em pétalas, performances de dança inspirada no flamenco cigano de Tavira e palestras sobre amores resilientes na literatura portuguesa, de Camões a José Saramago. Dona Rosa, a mãe de Maria, viaja de Évora com um cesto de filhós e um discurso preparado. Meu povo sabe de exílios, judeus, mouros, amantes. Apoie minha filha, pois o amor é graça divina.
A multidão, misturando turistas ingleses curiosos e locais devotos, aplaude e o jornalista, envergonhado, publica uma retratação admitindo sua cegueira. No íntimo, porém, a traição abala Maria profundamente, reacendendo inseguranças. Numa noite de lua nova, quando o mar parece engolir estrelas, ela confronta Ana na varanda da casa. E se o mundo nos quebrar? Eu não aguento outra perda. Ana, com a paciência de quem poda rosas espinhosas, responde com uma história da avó. Ela plantou esta oliveira após a Revolução, dizendo que raízes profundas sobrevivem a machados. Nosso amor é assim, não frágil, mas tenaz. Elas passam a noite tecendo planos, como as tecelãs de arraiolos criam tapetes, camadas de cor sobre dor, padrões que contam sagas de superação. O verão de 2026 traz frutos literais e metafóricos. O pomar floresce, e elas colhem romãs para um festival caseiro, convidando vizinhos para uma ceia de porco no espeto e salada de figos, ao som de viola campaniça. Maria engravida de ideias, uma série de pinturas sobre mulheres do mar homenageando as varinas e pescadoras que sustentaram vilas inteiras. Ana, inspirada, cria buquês temáticos para casais como elas, raiz e flor, com mudas de ervas para plantar juntas. Sua relação aprofunda-se em rituais diários, caminhadas ao nascer do sol em Sagres, onde o cabo de São Vicente marca o fim do mundo conhecido, e elas renovam votos sussurrados contra o vento, contigo até o infinito do oceano. Mas a vida, como o fado, não poupa de melancolias. A avó de Ana, em leito de morte em uma casa de repouso em Faro, chama-as para um adeus. Eu via teu brilho, Ana, desde menina. E tu, Maria, és a cor que faltava, murmura a velha, mãos enrugadas segurando as delas sobre um cobertor de lã de ovelha lentejana. Seu falecimento, em uma manhã de orvalho, deixa um vazio, mas também herança. A floricultura passa integralmente para Ana, com uma carta selada revelando que a avó aprovara seu amor em segredo, tendo escondido fotos de duas mulheres abraçadas em sua juventude, um eco de amores passados que as inspira a perseverar. Enterrando-a ao som de coros de igreja e o cheiro de terra molhada, Ana e Maria encontram catarse. Ela nos abençoou com sua ausência, diz Maria, plantando uma muda de jasmim no túmulo. O outono retorna e, com ele, uma gravidez inesperada? Não, mas uma adoção em mente, sonhando com uma criança que cresce entre flores e telas, aprendendo que amor transcende formas. A crise do jornalista vira ponte para a advocacy. Elas fundam um grupo de apoio para mulheres queer no Sul, reunindo-se em cafés de Portimão para partilhar histórias sobre vinda-outs em famílias católicas ou amores sabotados por tabus. À medida que o ano vira, o Algarve entra em seu ciclo eterno de renovação, com o inverno trazendo chuvas que enchem os ribeiros e fazem brotar cogumelos selvagens nos pinhais de Monchique. Ana e Maria, agora pilares uma da outra, enfrentam uma traição mais insidiosa, a dúvida interna de Maria sobre sua identidade artística. Uma crítica em uma revista de arte lisboeta, elogiando seu trabalho como exótico solista, a faz questionar: sou eu ou o Algarve que vendem? Meu amor por ti é combustível ou distração? A discussão irrompe durante uma viagem a Évora, para a feira de setembro, onde o ar cheira a jogos de arraial e castanhas assadas. Em uma praça pavimentada com calçada portuguesa, sob as estrelas que piscam como olhos de moras, Maria explode. Eu te amo, Ana, mas sinto-me presa, como uma tela inacabada. Ana, ferida mas compreensiva, responde com a sabedoria das flores. Então pinta além de nós. Eu não sou gaiola, sou solo. Elas se separam temporariamente. Maria fica em Évora com Dona Rosa, pintando febrilmente sob os arcos do templo romano, capturando a grandiosidade das planícies alentejanas. Cartas chegam como mensageiros. Saudade é o tempero do amor, escreve Ana, anexando pétalas secas. Teu perfume me guia de volta, responde Maria. O reencontro acontece no Natal, na Missa do Galo em Lagos, onde velas tremulam como almas dançando. Maria retorna com uma tela nova, duas raízes entrelaçadas, um diptico de Ana e ela como oliveiras centenárias, raízes mergulhando na terra vermelha do sul. Eu vi que sem ti a cor some, confessa. Elas choram nos bancos de madeira polida, o cor cantando noite feliz em harmonia com seus corações. O clímax da resiliência surge na primavera de 2027, com uma crise maior. Um incêndio florestal ameaça Monchique, devorando encostas como o dragão das lendas medievais.
Ana, voluntária nos bombeiros locais, junta-se à luta, enquanto Maria organiza uma campanha de arte solidária, vendendo quadros para angariar fundos. Dias de fumaça e sirenes testam seu laço. Ana volta exausta, cheirando a resina queimada, e Maria a banha com infusões de malva, sussurrando canções de ninar alentejanas. Tu és meu escudo contra o fogo, diz Ana, e Maria, e tu, minha chuva. O fogo cessa, deixando cinzas férteis, e delas brota uma nova vida. Elas adotam uma menina de 5 anos, órfã de uma família cigana afetada pelo desastre, batizando-a Sofia, sabedoria, como a poeta que cantou o mar. Sofia, com cachos negros e olhos curiosos, aprende a plantar sementes na floricultura, chamando Ana Mamã Flores e Maria Mamã Cores. A família cresce em rituais, piqueniques na Praia do Camilo, onde conchas viram instrumentos, visitas à avó Rosa em Évora, que ensina bordados com motivos de flores e ondas. Mas nem tudo é idílio. A traição final vem de dentro. Ana descobre uma carta antiga de um amor de juventude, uma mulher de Faro que partira para a Espanha, e hesita em contá-la, temendo reacender medos. Maria, ao encontrar por acidente, sente o vendaval retornar. Segredos são raízes podres. A briga é feroz, palavras como trovões em uma gruta, acusações de incompletude, temores de repetição. Elas se separam por uma semana, Ana dormindo na floricultura entre vasos vazios, Maria pintando furiosamente em solidão. O ápice emocional ocorre na festa de São João em Lagos, com fogueiras na praia e ervas de alho porro amarradas às portas para afastar maus espíritos. Ana, com um buquê de ervas protetoras, vai à casa de Maria ao luar. Eu guardei isso por vergonha, não por traição. Meu passado é sol velho, tu és o futuro florido. Maria, tocando a carta como um talismã, perdoa. Amor resiliente perdoa raízes antigas, pois novas brotam. Elas queimam a carta na fogueira coletiva, cinzas voando para o mar como ofrenda aos deuses atlânticos. O tempo, esse tecelão paciente, entrelaça suas vidas em um tapiz humanista onde o amor não é conto de fadas, mas epopeia cotidiana marcada por falhas e graças. Sofia floresce, uma criança selvagem que coleta conchas para tesouros de sereias e pinta com dedos sujos de terra nas telas de Maria. A floricultura expande-se para um centro comunitário, oferecendo workshops de arranjos florais para mulheres em transição, divorciadas, imigrantes, ensinando que, como as flores de papelão em desfiles de Corpus Christi, a beleza pode ser recriada de fragmentos. Conflitos menores pontuam os anos, discussões sobre educação de Sofia, escola católica ou laica, ou ciúmes sutis quando Maria expõe em Lisboa e atrai admiradores. Mas cada crise fortalece, como o vinho que melhora com a idade nas caves de Vila Nova de Gaia. Elas viajam juntas ao Alentejo, revivendo raízes. Em Reguengos de Monsaraz, Maria mostra a Ana os cromlés megalíticos, círculos de pedra que sussurram de uniões ancestrais. Ana leva buquês para as feiras de touros de Escapa, onde mulheres em trajes da Amazônia desafiam tradição com graça. A traição última e mais profunda é a doença de Dona Rosa, um câncer que se alastra como era invasora. Maria, devastada, divide-se entre Évora e Algarve, pintando retratos da mãe em leito de dor, capturando sua força em olhos que ainda brilham como o sol alentejano. Ana assume cuidado de Sofia, contando-lhe lendas de fadas mouras para acalmar noites insones. Por que a vovó vai embora como as ondas? Pergunta a menina. Porque o mar precisa de espaço para novas marés, responde Ana, coração apertado. No Hospital de Évora, sob tetos de azulejos com cenas bíblicas, Dona Rosa reúne-as. Vocês me ensinaram que amor é ponte sobre abismos. Cuida dela, Ana, como o sul cuida do norte. Morre ao amanhecer de um São Martinho, com uvas maduras na janela e o cheiro de magusto no ar. O funeral, em uma capela de paredes brancas, é uma tapeçaria de luto e celebração, fado cantado por primas, pão de açúcar partilhado e Sofia soltando borboletas brancas no cemitério, símbolo de alma livre. A perda azuné em dor compartilhada, transformando-a em legado. Maria funda uma bolsa de arte em nome da mãe, para mulheres alentejanas Ana planta um jardim memorial em Lagos, com flores que Dona Rosa amava, malmequeres e violetas. Sofia, aos 8, desenha Minha Família de Flores, um crayon rabiscado que enquadram na sala. Anos fluem como Guadiana, agora subterrâneo, agora caudaloso.
Aos 40, Ana gerencia uma rede de floriculturas ecológicas, promovendo sementes nativas contra a desertificação. Maria, premiada nacionalmente, leciona em Faro, inspirando alunas a pintarem suas verdades. Sofia, adolescente, questiona o mundo com olhos críticos, marchando em paradas do orgulho em Lisboa, orgulhosa de suas mães. O amor delas, brotado de mal-entendidos e tempestades, amadurece em sabedoria humanista, não isento de dor, mas rico em compaixão. Em uma tarde de outono, sentadas na varanda com chá de ervas, Ana pega a mão de Maria. Nossa história como Algarve, falésias erudidas pelo tempo, mas eternas no abraço do mar. Maria sorri, traçando linhas em sua palma, e resiliente, como amor que floresce no seco. Sofia, correndo pela praia abaixo, grita de alegria, e elas sabem, o ciclo continua, pétalas caindo para nutrir novas raízes. No fim, não há tragédia grandiosa, mas uma biografia quieta de perseverança, um testamento à humanidade portuguesa, onde o fado chora, mas a saudade dança. O sol se põe sobre as falésias, dourado e pleno, e o amor, essa flor indomita, brota eterno.